Bem-vindos à aula de número 46 do nosso livro A Lei, né? Do nosso estudo do livro A Lei. Nessa aula, sem muito delongas, agora vamos falar de um líder, um filósofo, um político que é exaltado por todos os democratas. Vejamos agora Rousseau, no que se refere a este assunto. Bom, aqui, lembra que lá no começo deste livro, Bastiat disse: não importa o modelo que se adote, o problema está na perversão da lei. Independente de monarquia, democracia, independente do que seja, se a lei não tiver imposta a fazer aquilo que ela nasceu para ser feita, e somente aquilo, não importa que regime. Democracia no mundo moderno, essa palavra que, se você falar contra, a Globo vem e pede para o Alexandre de Moraes te crucificar. A democracia, como nós vemos no mundo moderno, é um Estado totalitário que aprisiona as pessoas dentro da casa delas a qualquer sinal vermelho que eles inferem que seja um ato emergencial. Vejamos agora Rousseau no que se refere a este assunto. Qual o assunto? O assunto da perversão da lei, do Estado se pondo contra o industrial, se pondo contra a vida, a propriedade, a liberdade alheias. Este autor é considerado pelos democratas como autoridade suprema. Ó Rousseau! E embora ele baseie a estrutura social na vontade do povo, ele aceitou mais do que ninguém a teoria da total passividade do homem diante dos legisladores. Então, por mais que ele considerasse aí um povo dentro de uma democracia, ele pensa na teoria da total passividade do homem frente aos deputados, a quem faz as leis. Mas foi o povo que escolheu. Se você cria um mecanismo de fingimento de escolha, você brinca do que você quiser. Mas olha aqui palavras de Rousseau. Se é verdade que um grande príncipe é um homem excepcional, o que será então de um grande legislador? Quer dizer assim, será mais excepcional ainda, melhor do que o príncipe. O primeiro só tem que seguir o modelo que o segundo, ou seja, o príncipe, o presidente, o executivo, só tem que seguir o modelo que o segundo, o legislador, que o legislativo lhe propuser. Este é o engenheiro que inventa a máquina, ou seja, o legislador inventa. Olha como ele trata a sociedade. O outro somente o operário que a monta e faz funcionar. E olha Bastiat, isso aqui é Rousseau falando, tá? Perdão, é Rousseau. E como ficam os homens nisso tudo? A pergunta de Bastiat. São eles máquinas que se montam e que funcionam? Ou antes, eles são matérias brutas da qual a máquina é feita? Né? Olha a pergunta já que incomoda todos os liberais minarquistas, os libertários e todos mais. Assim, entre o legislador e o príncipe, entre o príncipe e os súditos, existem as mesmas relações que entre o agrônomo e o agricultor, que entre o agricultor e a terra. Olha a cabeça desse doente. A que altura, acima da humanidade, está, pois, colocado o escritor? Né? Isso aqui é Bastiat, tá? É Bastiat, tirando aqui um sarro em Rousseau. E aqui, ó, a que altura, acima da humanidade, está, pois, colocado o escritor? Rousseau reina sobre os próprios legisladores e ensina-lhes seu ofício em termos imperativos. Quer ver? Olha o que Rousseau fala. Então, isso aqui, Bastiat falando, olha só o que Rousseau fala. Quer se dar estabilidade ao Estado? Então aproximem-se os extremos tanto quanto possível. Não se tolerem nem os ricos, nem os mendigos. Se o solo é ingrato ou estéril, ou o campo muito pequeno para seus habitantes, que se volte para a indústria e as artes e se troquem estes produtos pelos alimentos de que se necessita. Em um solo fértil,
se existem poucos habitantes, que se dedique toda a atenção à agricultura, pois assim se poderá multiplicar a população, que se abandonem as artes, porque só servem para despovoar a nação. Então, Rousseau dizendo que cada coisa tem que fazer. Planificação, planejamento central, falta de liberdade de escolha. Continua Rousseau. Se as costas são extensas e acessíveis, ou seja, se a parte costeira, então cubram-se os mares com navios mercantes. Ter-se-á uma existência brilhante, mas curta. Se, porém, o mar banha somente costas cheias de rochedos inacessíveis, deixe-se o povo ser bárbaro e comer peixe. Assim ele viverá mais calmo, talvez melhor e com toda certeza viverá mais feliz. Olha a cabeça de Rousseau. Em suma, e como acréscimo às máximas, que são comuns a todos, cada povo possui suas circunstâncias particulares, e tal fato por si só gera uma legislação apropriada às circunstâncias. Ou seja, a possibilidade de escolha pelo povo de livre comércio, isso é inconcebível na cabeça desses legisladores, desses reformistas, como Bastiat vai falar lá para frente. Continuando, Rousseau. Esta é a razão pela qual os hebreus, há mais tempo, e mais recentemente os árabes, fizeram da religião seu principal objetivo. O objetivo dos atenienses era a literatura, o dos cartaginenses e do povo de Tiro, o comércio, o do povo de Rhodes, a marinha, e o dos espartanos, a guerra, e o dos romanos, a virtude. O autor do Espírito das Leis mostrou que arte, mostrou com que arte o legislador orienta a instituição para cada um desses objetivos. Mas suponha que o legislador se engane e tome outro objetivo diferente daquele que é indicado pela natureza das coisas. Suponha que o objetivo selecionado venha a criar ou a escravidão ou a liberdade. Olha só o pensamento de Rousseau. Ou então que crie riqueza ou aumento de população, ou que crie ainda ou paz ou conquista. Esta confusão de objetivos vai lentamente enfraquecendo a lei e prejudica a Constituição. Ou seja, a liberdade prejudica a Constituição. O Estado estará sujeito, eles são todos sempre planificadores e totalitários. O Estado, Rousseau, estará sujeito a frequentes agitações até que seja destruído ou modificado e que a invencível natureza retome o seu impulso. Então, na cabeça de Rousseau, o homem é um bicho diferente do legislador, que é um santo, ele é um bicho que vai sempre se matar. Mas se a natureza é suficientemente invencível, agora é Bastiat perguntando para Rousseau, mas se a natureza é suficientemente invencível para recuperar seu império, por que então Rousseau não admite que não havia necessidade do legislador para, desde o início, recuperar este império? Por que não admite ele que os homens, por força de seus próprios instintos, voltar-se-ão para o comércio numa costa extensa e acessível, sem a interferência de um Licurgo ou de um Solon ou de um Rousseau, que facilmente se podem enganar? Eu vou deixar isso aqui grifado porque o que Bastiat está perguntando é a ordem espontânea do laissez-faire, laissez-passer, sempre que é algo dado pela natureza que busca a perfeição das coisas e que sempre tendem a ser vitoriosos. Então, por que que nós devemos ficar amarrados efetivamente em, em um Licurgo, em um Solon ou em um Rousseau? Esta é a pergunta que os legisladores podem, como seres humanos, facilmente errar. Este é o ponto. Então, com isso, né, e nós vamos para a próxima aula falar sobre os socialistas querem o conformismo, a resignação forçada, o silêncio forçado dos homens, é por isso o desarmamento e tudo mais. Então, nós temos que tomar muito cuidado, ficar muito em cima de pessoas que querem essa passividade da sociedade.
E nos vemos então na nossa próxima aula.